Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e nós estamos nesse quadro Conexão EPC, onde nós trabalhamos com dúvidas recorrentes que nos são enviadas, sobretudo pelos alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba. E eu vou hoje iniciar uma pequena série de 3 vídeos, né, falando aqui sobre um tema que, ainda que elementar dentro da teoria psicanalítica, recorrentemente se torna um objeto ali de muitas dúvidas, né, que se refere à questão da segunda tópica freudiana. Então, nós estamos fazendo um mapeamento sobre essas dúvidas mais recorrentes no seu conteúdo mais profundo. Né? Como as perguntas são enviadas a nós e quais são os pontos ali de dissonância, né, entre o que é teoria psicanalítica e aquilo que pertença a outras esferas dos saberes psíquicos, né? Por exemplo, como a questão da psiquiatria e a questão da psicologia. O que se observa no cotidiano com relação às perguntas dessa ordem é a sobreposição de 2 pontos. O primeiro deles é a sobreposição de um conteúdo de matriz diferenciado, de uma matriz epistemológica diversa da psicanálise, né? Sobretudo na área da psicologia, de um modo geral, né? Alguns setores da psicologia, mas, de um modo geral, da psicologia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, um pouco mais elementar e já dentro da psicanálise, que é a questão de certas confusões entre a primeira e a segunda tópica, sobretudo no que diz respeito à questão do inconsciente e inconsciente, né? Confundidos, né, com os instrumentos, com os elementos que o Freud colocou na segunda tópica, ou seja, né, o id, o ego e o superego. Então, são esses 2 pontos. Gostaria de lembrar também a todos que assistem essa série que da importância, né, de se ter uma leitura aprofundada dos tópicos freudianos, não apenas, portanto, com veículos de outras esferas do audiovisual, como os próprios vídeos, que são bases instrutivas, que são bases da ordem metodológica atual, mas não substituem a leitura, né? Uma vez que o elemento de compreensão textual, né, além de todas as questões da ordem cognitiva que são inerentes a ele, as melhoras dessa ordem, também criam um construto teórico, também criam uma linha de pensamento, né, que criam, portanto, sustentam, portanto, a percepção do crescimento doutrinário, sobretudo quando a gente fala ali do Freud, por exemplo, né? Não só da psicanálise de modo geral, mas do Freud, que é o objeto aqui matricial das nossas digressões. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a questão do id, citando nesse e nos próximos vídeos vários trechos do próprio Freud falando acerca desses pontos, ok? Bom, é interessante a gente citar que, ainda que a obra O Ego e o Id, de 1923, né, seja considerado como uma pedra angular dentro da segunda tópica, nós temos ali um aspecto que foi evoluindo, né, dentro do pensamento freudiano, principalmente a partir sobre o narcisismo, texto de 1915, salvo o melhor juízo, né, onde esse movimento foi sendo elaborado. Bom, os 3 pontos de destaque, os 3 pontos basilares, a tríade da segunda tópica, né, começa com uma ideia de id, né? O id como um componente instintivo da personalidade que está presente no nascimento, né? Isso eu estou falando, evidentemente, do Freud, vale lembrar isso, né? Nós temos várias teorias que se sucederam a essa, né, e pegaram esses 3 elementos, trabalharam em outra ótica, mas eu estou falando ali da base, do ponto de gênese, né? O id, então, com a fonte das necessidades e desejos corporais, dos impulsos e desejos emocionais, especialmente a agressão e a libido, né? Então, nós temos ali na constituição do id, né, como Freud falou, a parte escura e inacessível da nossa personalidade. Muita gente imediatamente liga o id liga o id ao inconsciente do ponto de vista conceitual, né?
E, evidentemente, que essa sobreposição da primeira com a segunda tópica, ela causa vários tipos de confusão. Então, o id é inconsciente, o inconsciente é id? Não. Né? O id ele age de acordo com o princípio do prazer, que é a força psíquica, né, orientada para a gratificação imediata do impulso do desejo. Portanto, nós analisamos o id sob o aspecto energético, nesse caso, né, que se define pela evitação da dor, pertencente aí sim ao campo imersivo do inconsciente. Né? Então, sendo regido pelo princípio do prazer, nós temos a configuração desta matriz energética, desse ponto energético, dentro, não é, daquilo que se convencionou chamar na teoria freudiana de inconsciente. Eu vou ler aqui um trecho do Freud a respeito do id, que diz o seguinte: o id é a parte escura e inacessível de nossa personalidade. O pouco que sabemos dela aprendemos com o nosso estudo de trabalho dos sonhos e, claro, a construção de sintomas neuróticos, e a maior parte disso é de caráter negativo e pode ser descrito apenas como um contraste com o ego. Né? A própria definição de id, de isso, né, ela coaduna com o que o Freud está colocando, esse amorfismo, né, do que o id vem a ser, essa não forma, essa não estruturação do ponto de vista, né, de uma capacidade de compreensão de uma arquitetura de id. Né? Pelo contrário, ele coloca isso como uma força, como um algo de uma virulência, né, como algo de um não enquadramento. Ele diz aqui: abordamos o id com analogias, chamamos-lhes um caos, um caldeirão cheio de estações fervilhantes. Está cheio de energia que chega dos instintos, mas não tem organização. Não produz vontade coletiva, mas apenas um esforço para realizar a satisfação, e talvez seja essa a palavra-chave, das necessidades instintivas sujeitas à observância do princípio do prazer. Né? A gente sabe das evoluções acerca deste conceito, né, que houveram até o final da teoria freudiana, mas é importante a gente perceber como Freud constitui isso a partir de uma ideia quase atomista, né, do que vem a ser essa energia, do que vem a ser esse ponto energético. Né? O id, em termos de desenvolvimento, sendo predecessor ao ego, né? Então, tendo essa ideia de uma constituição de aparelho psíquico a partir do nascimento e como isso vem a posteriori se desenvolvendo, é fundamental que se compreenda, portanto, né, essa ideia da energia, repito aqui. Né? Freud diz, com relação, por exemplo, à questão do id como instrumento de busca do prazer. Assim, o id contém tudo que é herdado, que está presente no nascimento, é estabelecido na constituição, sobretudo, portanto, os instintos que se originam da organização somática e que encontram aqui uma primeira expressão psíquica no id em formas desconhecidas para nós. São palavras do Freud. Essa ideia de desconhecimento, na clínica, por exemplo, que a gente observa um contraste, muitas vezes, da necessidade de racionalização por parte do analisando, de tentativas, né, de elaboração, de tentativas de racionalização, de tentativas instrumentais sobre uma matéria que Freud já definiu como amor. Né? Que Freud já definiu como sendo algo do campo da energia, repito. Né? Freud diz, a mente de uma criança recém-nascida é considerada completamente dominada pelo id, no sentido de ser uma massa de impulsos instintivos e que precisa de uma satisfação imediata. Desculpa, eu estou traduzindo isso aqui em tempo real, se tiver algum equívoco na tradução, me perdoem. Mas é este ponto, né? E que Freud, deste ponto, nós temos ali depois uma questão que também é objeto de muita confusão, de muita dissidência, que é justamente com relação à questão que Freud propõe acerca da terminologia instinto e pulsão, né? De como isso se
depois sendo elaborado na teoria freudiana, depois do início da teoria freudiana, como isso vem sendo constituído, o que também é um objeto de muita dúvida para muitas pessoas. Né? Qual é a relação que se estabelece a partir de uma ideia de 3 elementos, né, terminologicamente definidos, que são a pulsão, a libido e o id. Né? Como é que esses elementos se entrelaçam? Qual é o papel de cada um dentro do tópico teórico em questão aqui? O id não conhece julgamentos de valor, nem bem e mal, nem moralidade. Catexias instintivas em busca de liberação. Isto, em nossa opinião, é tudo que existe no id. Tá? Instintivo aqui é por minha conta, tá bom? É tudo isso que existe no id, quer dizer, ele está falando ali de um compósito, ele está falando ali de um sistema autogerado e que nesse movimento de autogeração, né, o que nós temos em termos estruturais ou não estruturais é o caos. Né? Portanto, é considerado como o grande reservatório de libido, o id. O impulso instintivo de criar os instintos vitais que são cruciais para a sobrevivência prazerosa. Esse é um ponto fundamental. Né? Entender que esta questão do id está em busca, como eu disse no começo do vídeo, de uma certa questão hedônica, portanto, para além do hedonismo, porque nós não temos aqui uma configuração do valor que se estabelece a posteriori, e que vem se diz sobretudo na questão do superego, do qual nós vamos falar mais na frente, que é a questão da moral. Então, quando se coloca isso em análise, por exemplo, falando de manejo, né, nós percebemos não apenas um fenômeno da resistência já esperado, mas a repetição questionativa a respeito desse aspecto moralizante. Né? Então, nós como analistas temos que estar preparados para isso, evidentemente, mas é interessante a capacidade nossa, de uma certa forma, de demonstração disso, sem infringir as regras fundamentais da psicanálise, mas de criando esse movimento, né, de uma abstenção ética, de uma abstenção moral, quando nós estamos falando de questões de ordem energética e da economia energética. Né? É muito importante que a gente frise esse ponto. Ao lado dos instintos de vida, vieram os instintos de morte. A pulsão de morte articulou relativamente tarde na carreira de Freud, que o comentarista dizendo, e sua carreira na hipótese de um instinto de morte cuja tarefa é levar a vida orgânica de volta ao estado inanimado. Isso aqui vai caber um vídeo à parte falando sobre a questão da pulsão de morte, mas o interessante é estabelecer este vínculo aqui, como eu disse anteriormente, entre a questão da pulsão e do id. Segundo Freud, o instinto de morte, a pulsão de morte, pareceria assim se expressar, embora provavelmente apenas em parte como uma pulsão de destruição dirigida contra o mundo externo e outros organismos, no caso aqui através da agressão. Então, essas colocações que eu fiz aqui, evidentemente, elas não pretendem, de qualquer modo, né, exaurir o assunto, exaurir o tema, mas de traçar linhas gerais, de traçar tópicos para além da questão apenas teórica, mas de uma interação deste ponto com os conteúdos de manejo, né, que são, muitas vezes, até já disse isso no vídeo anterior, que muitas vezes acabam sendo um pouco negligenciadas, né, na nossa compreensão do que vem a ser psicanálise. É importante a gente lembrar isso, né, que a psicanálise vista enquanto praxis, que é o que ela é, não teoria psicanalítica. Reforço aqui a vocês o convite para acompanhar essa série, onde eu trabalhei, portanto, o id, o ego, o superego, essa microsérie dentro do Conexão, e também reforço o convite para uma leitura da obra freudiana. Entenda esse vídeo apenas como um elemento complementar, e todos os vídeos como elementos complementares, né? Suplementos, portanto, do ponto mais importante da compreensão de elementos como esse, de conceitos como esse, que é a leitura, a indispensável leitura de Freud e de todos os outros grandes pensadores da psicanálise. Ok?
Um grande abraço a vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo e até daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC.